Nós somos seres integrados, não é mesmo? Corpo, mente, emoções, tudo está ligado. E encontrar o equilíbrio entre todo esse sistema é o que pode trazer mais saúde. Com a fertilidade não é diferente. É por isso que hoje, no episódio do Fertilidade Descomplicada, eu recebo aqui a psicóloga Laura Bechara e a nutricionista Iris, e a gente vai bater um papo sobre como manter hábitos saudáveis em prol da fertilidade. Cada vez mais, a medicina integrativa tem os seus efeitos confirmados pela ciência na ajuda do bem-estar geral e também em prol da fertilidade. Bom, a Laura vai nos ajudar aqui a entender melhor e eu já quero começar perguntando, Laura, como que a gente faz para gerenciar essa ansiedade que é tão grande quando a gente está num processo de tentar engravidar? Bom, controlar mesmo as emoções é algo muito difícil, né? Até porque quando alguém faz um tratamento, né, para infertilidade, isso a toca em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões, na biológica, na psicológica e também na social, né? Na biológica é algo que vai entrar com a parte de hormônios, com tudo isso que vai alterar o seu funcionamento corporal. Isso vai ter impacto na sua parte emocional, no seu humor, né, que acaba sendo afetado e também aumentando o nível de ansiedade, porque é algo que se deseja muito. Quando se quer muito uma coisa, né, e não consegue realizar, você fica desejando cada vez mais, né? E aí isso às vezes vai virando uma bola de neve, né? Cada vez querendo mais e acaba também te afetando na sua parte social, né? Algumas mulheres vão estar em fase que as colegas todas, as amigas de faculdade, as amigas de infância já têm filhos, e isso acaba então fazendo com que muitas vezes ela se afaste um pouco, não queira ter um contato social com as amigas. Então, nesse aspecto, ela é atingida em todas as suas dimensões. Por isso que é tão difícil até separar o que é biológico, o que é emocional, o que é também social. E sem contar que ela tem, de certa forma, a intimidade exposta, né, quando o casal conta. Seja para o próprio médico que vai ajudar, ou para algum amigo, para os parentes, né, que está passando por esse processo. Isso também acaba pesando, né? Pesa bastante. Alguns casais até preferem preservar isso só para eles e, de fato, isso diz respeito à intimidade deles, né? Quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando da vida íntima do casal. Então, nesse aspecto, né, acaba expondo. Fora que reproduzir é algo que parece inerente, natural ao ser humano. Ninguém fica contando que vai ter uma dificuldade no momento que se planejou, de que se esperou, né, para que acontecesse. Então, nesse aspecto, assim, acaba que o casal ele também deve ser fortalecido para que ele não se distancie, né, um do outro. A gente está vivendo um movimento, vejo muito nas redes sociais, todo mundo good vibes, uma positividade, só que a vida tem muitos desafios, né, e às vezes você fica se culpando até e se cobrando por não conseguir ser essa pessoa tão leve, de bem com a vida, só que esse é um processo denso, né? Sim, isso que você está dizendo é muito importante, Aline, porque hoje a gente percebe, de fato, um excesso da valorização da imagem, né? Você tem que ser feliz, você tem que ser perfeito, até porque tudo você consegue resolver, tudo você consegue comprar. Só que isso tem um sentimento que é da ansiedade, que é da angústia, que é inerente do ser humano. Se você está passando por um momento de crise, né, e a gente pode configurar, né, as pessoas que procuram um tratamento como um momento de crise, né, isso vai ficar mais à flor da pele. É importante, então, em vez de tamponar esses sentimentos, acolher, se respeitar, estar atento ao que está se sentindo, porque isso faz parte desse processo. Corpo e mente é uma coisa só, né? Até pelos processos neurológicos, a parte bioquímica do cérebro acaba também disparando, às vezes, componentes que atrapalham mesmo o funcionamento do corpo. Então é importante estar atento, né? Praticar o autocuidado dentro de um possível, né? Saber o que faz bem para aquela pessoa. Se fazer uma meditação faz bem, prática de exercício físico, às vezes cuidar da própria alimentação. Enfim, tem uma série de práticas de autocuidado que podem auxiliar nesse momento. A gente não consegue saber exatamente o que a gente está sentindo, né? A angústia tem essa característica, ela fica presa ali dentro do peito
você não sabe o que é que está te incomodando. Então, tem pessoas que conseguem expressar isso através da escrita, outras através das artes, né? Outras através da culinária. Então, cada um vai saber o que é importante para si, para recorrer nesse momento de maior dificuldade. E uma outra coisa que pode ajudar também nesse gerenciamento das emoções é a acupuntura, que já é aí bem conhecida das desejantes e também dos médicos. E quem vai contar essa relação para a gente é a Josiane. Josi, conta um pouquinho no que a acupuntura atua. O princípio, né, básico da acupuntura em si é o equilíbrio dos meridianos, né, que são as polaridades yin e yang. E esse desequilíbrio ocorre devido a mudanças climáticas, a ansiedade, o estresse associado da angústia, mágoa, né? Então, de acordo com esse desequilíbrio, nós fechamos um diagnóstico na avaliação, né? Tem que ser com um profissional especializado na área, tá? Fechamos um diagnóstico de desequilíbrio e começamos a tratar esses pacientes. A acupuntura é uma delas da medicina chinesa, né? É uma das técnicas da medicina chinesa. Nós temos várias outras. Escaldapés, tá? Que a gente utiliza com óleos essenciais, mas a gente associa também que a gente tem que fazer uma avaliação o quanto antes, né? Sempre eu recomendo fazer aí de 3 meses antes de iniciar qualquer procedimento, para a gente equilibrar o corpo para um todo. A gente não equilibra somente naquele momento que você está passando, né? Então, eu sempre falo que tem que equilibrar a mente, o coração e o útero. Sempre tem que ter essas 3 conexões. E quando mais tempo a gente tiver para equilibrar esses meridianos, melhor a taxa de sucesso, né? E Laura, tem assim algo que elas fazem muito e que é muito ruim, assim, que é se comparar, né? E até sentir raiva mesmo, né? Porque é isso, quando a gente quer alguma coisa, a gente só enxerga isso, né? Então você quer comprar um carro, você vê aquele carro em todo lugar, né? Você quer engravidar, parece que o mundo inteiro agora resolveu ficar grávido, todas as mulheres do mundo, né? Isso vai gerando uma certa angústia, né? Isso vai gerando, poxa, todo mundo consegue menos eu. Se comparar, é uma grande cilada, né? Uhum. É interessante porque tem sempre aquela pergunta que as pessoas, né, os familiares, amigos fazem, né? Quando vocês terão filhos? É uma pergunta que durante a vida, às vezes, isso não faz muito sentido. Agora, quando você quer engravidar e não consegue, essa pergunta te toca lá no fundo. E aí, de repente, a amiga ficou grávida, a cunhada ficou grávida, a gente tem dificuldade de lidar com sentimentos feios, sentimentos ruins. Só que o sentimento, ele não tem julgamento, né? Então você de fato sente inveja, não significa que você queira o mal do outro, né? Mas a pessoa conseguiu uma coisa que você estava aguardando. Às vezes a gente escuta dizer assim, poxa vida, era a minha vez, né? Só que não é essa lógica. Então é importante também acolher, não tem problema sentir qualquer tipo de emoção, faz parte desse processo, não significa que você deseje o mal para uma pessoa que você goste, né? E aos poucos isso vai se diluindo, você tem que conseguir de alguma forma, né, canalizar esses sentimentos. Bom, e para encontrar aí o equilíbrio das emoções, já está mais do que comprovado a ajuda da meditação, por exemplo, né, da atenção plena. Então, para falar sobre isso, eu vou chamar aqui uma entrevista que eu fiz com a Viviane Mendes, que é terapeuta e é professora de yoga, e ela explicou qual que é a relação, então, dessas práticas com a redução da ansiedade, com o equilíbrio emocional. Dentro da prática, várias técnicas vinculadas à respiração. Vou pegar uma que a gente vai trabalhar bem nesse foco de aquietamento, de relaxamento. Então, por exemplo, uma boa respiração para se utilizar é a respiração mais abdominal, uma respiração mais baixa. E a gente tem até outras formas, né? Eu acho que, assim, para quem nunca praticou, para quem não sabia, mas o que é respiração abdominal? Eu nem sei o que é isso, né? Essa começa a ser as dúvidas. Assim, eu respiro pelo nariz, eu respiro pela boca, como que eu faço? Então, assim, de uma forma bem simples, a gente pode pensar numa respiração pelas narinas, nasal, tanto a entrada quanto a saída do ar, e a gente vai pensar sempre numa respiração que ela vai se expandindo, né? Ela vai aumentando dentro do que é possível para cada pessoa. Uma
uma forma da gente perceber como é que está isso é talvez fazer uma contagem mental. Então, por exemplo, né, eu vou inspirar, eu vou inspirando, eu vou contando até quando eu vou. 1, 2, que seja até 3. E aí eu posso, na saída do ar, na exalação, contar também até 3. Só de fazer um exercício como esse, que é assim, simples, mas eu gosto de coisas simples porque eu acho que elas são eficazes. Isso já facilita muito, muito, assim, porque a gente pega uma mente que está pensando num monte de coisa ao mesmo tempo, 5, 10, sei lá quantas coisas ao mesmo tempo, e essa pessoa ela passa a pensar numa coisa só, que é o quê? A inspiração, a contagem, a expiração. Isso é o esvaziar a mente, né? O não o pensar em nada? Não, mas assim, é o que você colocou. A gente tem um equívoco de achar que meditar é eu não conseguir pensar em nada. E, na verdade, a proposta não é essa, né? A gente tem uma mente que ela é condicionada a pensar. O que a gente precisa aprender não é nem controlar, eu não gosto desse termo de controlar o pensamento, é a gente ficar mais em paz com o pensamento, né? Porque o pensamento ele vai vir, mas se eu tenho uma mente mais treinada, vamos colocar assim, da mesma maneira que ele vem, ele vai embora. E isso não me atinge tanto emocionalmente. Bom, ficou claro aqui então, né, o quanto é importante realmente a gente dar atenção ao que estamos sentindo, ao que estamos pensando e, se for necessário, procurar realmente uma ajuda especializada. E não podemos esquecer que o corpo também está sentindo o reflexo de tudo isso. E é um bom momento para você aproveitar e fazer mudanças de hábitos que serão benéficas não só para a saúde, mas também para a fertilidade. Eu sempre falo que a jornada da desejante, que é como eu gosto de chamar, ela pode ser muito dolorida ou você pode aproveitar esse caminho para ir se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos. E nesse ponto, Iris, é muito importante, claro, a alimentação. Afinal, a gente é o que a gente come, né? A gente tem que ter muito cuidado assim com a alimentação, porque a gente sabe, né, hoje em dia que tem a parte da epigenética, que é o quê? O que a gente come, a gente tem o poder, às vezes, de modular o nosso genes, de desligar e de ligar alguns genes. E na gestação isso é muito importante, porque tem aquele embriãozinho ali se formando, né? Então é importante a gente dar atenção nisso. Porque o que a gente vê hoje? Que a alimentação dessa mãe, né, ela vai interferir aí na vida adulta dessa criança, né? Eu falo da mãe, mas hoje em dia a gente fala muito do casal, que a alimentação também paterna também influencia nisso, né? E a frase que você falou é perfeita, a gente é o que a gente come. Então a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação, né? Diminuir aí esse consumo de alimentos industrializados, rico em gordura, entendeu? Gordura saturada principalmente, né? A gente tem que ter esse cuidado. E a gestação é um momento, né, que a gente fala, da gente programar metabolicamente essa mulher aí, né, para a gente ter uma gestação mais saudável possível, né. Claro, tem alguns viés que a gente não consegue, às vezes, controlar, mas a alimentação a gente consegue. Tanto que o que a gente fala hoje em dia? Aquele casal está pensando em engravidar, começa de 6 a 3 meses antes, cuidar da alimentação, cuidar da qualidade de vida, de atividade física, né? Se é um casal, às vezes, muito sedentário, começar a praticar atividade física, né? É importante a gente ter uma alimentação variada, né? Quando a gente fala assim de um prato colorido, a gente está falando disso, né? Então, a gente tem que ter as verduras e os legumes, porque tem fibra, mas também tem vitaminas e minerais antioxidantes. Então, aí eu destaco o zinco, eu destaco o ácido fólico, né, que a gente suplementa, mas a gente tem ele em grande quantidade nos alimentos, nos vegetais verde escuro, e a gente sabe dessa biodisponibilidade, quando está ali na matriz alimentar, ele tem uma melhor biodisponibilidade, não que a suplementação não seja bem-vinda nesse caso, a gente sabe que precisa suplementar ácido fólico, mas a gente tem as fontes de cálcio, a carne, não necessariamente carne vermelha se é uma paciente com endometriose, mas a carne branca, né, por ser fonte de ferro, a gente precisa ter um aporte de ferro importante, né? Então, magnésio, zinco, aí entra as sementes oleaginosas, é importante estar nessa alimentação, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente fala muito em alimentação, né, saudável, é um equilíbrio. Nada de mais, nem nada de menos, entendeu? Então, é importante a gente ter isso, ter um prato colorido. Quanto mais colorido tem no seu prato, mais nutrientes tem ali. Eu gosto de uma regrinha que eu ouvi alguém falando, não vou lembrar quem,
mas ele falava assim que a gente tem que desembalar menos e descascar mais, né? E isso eu guardei para a vida, porque sempre que eu compro alguma coisa que eu tô desembalando ali, eu penso, o processo que ela passou, né, é de muita industrialização, né? Tem muito componente ali que não é comida de verdade, né? Então, isso também, levar isso em conta, né? Sim, quanto mais processado esse alimento, mais compostos a indústria vai estar colocando para ter uma vida útil de prateleira, né? Vou dar um exemplo, mas, por exemplo, o leite. Às vezes ele tem uma vida de prateleira muito maior do que um leite de roça, por exemplo, né? Porque ele é menos processado, né? Uma banana, ela estraga mais rápido do que um doce, né, processado. Então é importante ter isso. Eu falo muito isso para os meus pacientes também, né? Vamos descascar mais e desembalar menos, né? Além disso, tem os corantes, a gente sabe que isso pode atrapalhar, entendeu? O excesso de consumo, né? Tem os aditivos alimentares, né? Então é importante aí a alimentação mais natural possível, né? Mais limpa possível, quando a gente usa esse termo às vezes, né? E outra coisa que eu não posso deixar de perguntar, porque eu participo de alguns grupos aí de tentantes e a gente vê muita coisa, né? Tem muita informação, muita coisa boa e também tem muito mito, né? Tem muita coisa que é propagada e a gente sabe que não tem nenhum estudo, não tem nenhuma base. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre esses alimentos aí que são tidos como vilões, né? A gente está falando de equilíbrio, então teoricamente não existiria um vilão, né? Mas, por exemplo, refrigerante, bebida alcoólica, café. A gente sabe, quem está tentando engravidar sempre tenta evitar. Vale a pena realmente evitar isso se você deseja uma gestação? Vale a pena, mas assim, por isso que eu uso equilíbrio. Por exemplo, tem pacientes que não conseguem ficar sem café. Então, assim, você precisa, se para aquela paciente é muito difícil ficar sem o café, tem uma dose, né, que os estudos hoje em dia mostram, por exemplo, para cafeína, os estudos são geralmente de associação, né? Não tem ali uma causa e um efeito, mas a gente viu que doses altas de cafeína tem uma tendência aí a ter mais aborto de repetição nessa mulher, né? A cafeína em excesso leva a fragmentação de DNA em homens, né? Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente trabalha aí com no máximo 200 ml de café, né? O refrigerante, como é muito rico em açúcar, né? Isso atrapalha, porque a gente sabe que o excesso de açúcar pode levar a uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina causa umas alterações metabólicas e hormonais nessa mulher, né? Além de ganhar peso. A gente sabe que a obesidade é um fator aí que atrapalha a fertilidade, tanto feminina como masculina. Então, o refrigerante tem um estudo que fala de, se puder, cortar, mas uma xícara ao dia, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. E a bebida alcoólica também. Hoje a gente sabe, tem estudos aí mostrando, né, que a bebida alcoólica atrapalha bem na fertilidade, né, em questão de radicais livres, na questão tudo de metabolização, de inflamação. Então, o casal que está tentando engravidar, é importante que ele tire essa bebida alcoólica, que ele tire o refrigerante, que reduza o café, né? Se puder substituir, às vezes, por um chá, por um suco de fruta, ok, né? Se não, uma xícara ao dia, né? De café. E para finalizar aqui a nossa parte da alimentação, eu não posso deixar de fora os suplementos, né? Porque eles realmente, assim, todo mundo que está tentando engravidar começa a tomar, pesquisa coenzima, né, Q10, pesquisa ômega 3, isso é conhecido, né? Faz parte da rotina. Isso ajuda? Ajuda. Tem alguns suplementos que são importantes, por exemplo, a coenzima Q10, que é muito falada realmente. A coenzima Q10, ela tem uma relação com saúde mitocondrial. No ovário, ela tem uma grande quantidade de mitocôndrias, e aí toda célula que tem uma quantidade muito grande de mitocôndria, né, termina tendo muito radicais livres, porque a mitocôndria gera energia, né? A mesma coisa do espermatozoide, ele tem muitas mitocôndrias para poder fazer aquele movimento dele, né, de nadar. Então, esses radicais livres levam um estresse oxidativo e um dano no DNA. Então, a coenzima Q10, ela atua ali. Outra coisa também, a coenzima Q10, ela é lipossolúvel. Então, ela fica na membrana do nosso óvulo, né? E aí ele deixa essa membrana mais maleável, né? Que não sofra tanto apoptose, né? Que é a quebra dessa membrana. Então, é importante, sim, ter, claro, tem que ter a individualidade, né? E aí o médico e a nutricionista avaliar quanto que vai colocar de coenzima Q10 e se há necessidade também de coenzima Q10. Às vezes a alimentação dessa paciente é muito boa, essa paciente não tem, esse homem às vezes não tem problema de fragmentação de DNA, então
às vezes não vale a pena, né? Então é importante avaliar isso. A mesma coisa o ômega 3, ele é anti-inflamatório, né? Também tá na formação das membranas, né, das células, então é importante ter. A dose vai da individualidade. Eu gosto muito de usar uma frase: suplemento, ele é a cereja do bolo, ele tem que ser o principal. O principal é a alimentação, uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação que tenha o maior nível de nutrientes possível, mais colorida possível, então que tenha verdura, que tenha legume, que tenha proteína. Às vezes a gente ouve falar muito assim, não, vou reduzir a proteína. Não, você tem que ter sim um aporte proteico, né? De proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade, né? Mas o suplemento vem só para completar aquilo que às vezes está faltando. O exame bioquímico é muito importante, né? Nesse casal, para você ver o que há de necessário. Fala-se muito de vitamina D, né? Todo grupo fala de vitamina D, todo mundo fala de suplementar a vitamina D. A necessidade? Só tem que dosar, entendeu? Para poder ver. Então a gente tem que ter esse cuidado. É tudo ligado, né? É tudo ligado, né? Esse ciclo não acaba nunca, né? Uma coisa vai interferindo na outra. Exatamente. Então não adianta às vezes a gente querer fazer uma fórmula que funcionou para uma amiga, porque você não sabe como que é você. Né? Existe a individualidade, isso tem que ser muito levado em conta quando a gente está trabalhando, não só em fertilidade, em tudo, né? Quando a gente está trabalhando com um paciente oncológico, ele tem a individualidade dele, um paciente, né, cardíaco tem sua individualidade, e na fertilidade também. Uau, que aula, não é mesmo? Eu aprendi um monte aqui, tanto com a Iris quanto com a Laura. Quero agradecer as meninas, viu, pela participação. Foi muito rico esse episódio e convidar vocês aí de casa para continuarem assistindo Fertilidade Descomplicada. Como vocês podem ver, nós trazemos aqui assuntos muito relevantes e que tem tudo a ver com fertilidade, mas tem tudo a ver com a saúde, né? De uma forma muito mais geral. Então, com certeza, mudando os hábitos de vida, você também vai se sentir melhor, vai ter aquela sensação de bem-estar, né? Aquele acordar disposto, e isso vai mudando aí, vai melhorando todas as áreas da nossa vida. Continuem conosco, deixem aqui abaixo do vídeo seus comentários se você tem alguma dúvida. Siga também a Nidos lá no Instagram e já ativa aqui as notificações para você não perder nenhum episódio. Até o próximo!